Deus usou a fé e a fidelidade de um irmão adventista do sétimo dia para impactar uma comunidade a respeito da guarda do sábado. E eu preciso dizer aqui que até mesmo os adventistas do sétimo dia ficaram maravilhados com o que aconteceu. Olá, meu nome é Leila e eu já convido você a deixar o seu like aqui embaixo nesse vídeo para que esse testemunho alcance muitas vidas. Aproveita e compartilhe esse testemunho nas suas redes sociais e listas de contatos. Combinado? Recados dados. Bora pro vídeo. Muitos irmãos de outras denominações olham para o povo adventista e enxergam as suas crenças e doutrinas como um ato de loucura. Uma dessas crenças mais criticadas é a guarda do sábado, e isso não é novidade para ninguém. E existe de fato esse preconceito da parte dessas pessoas pelo fato de não acreditarem na vigência, no vigor desse mandamento para os dias atuais. Mas se eu te disser que tem irmãozinhos dentro da igreja adventista do sétimo dia que ainda duvida, de certa forma, desse mandamento e das promessas que Deus tem para o seu povo, que cumpre os seus mandamentos, uma dessas promessas, que para mim é uma das mais especiais, está aqui, no livro de João. Abra aí a sua Bíblia, no livro de João, capítulo 14, verso 21, que diz o seguinte: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Jesus aqui, ele está prometendo que se nós guardarmos os seus mandamentos, o nosso Pai, nós vamos demonstrar assim que nós amamos a Jesus, e o Pai eterno, ele também nos amará. E Jesus promete se manifestar a nós. De que maneira? Através do próprio Espírito Santo, dos seus frutos, dos milagres, dos livramentos que podem ocorrer na nossa vida. Através da nossa vida nós podemos ser testemunhos para outras pessoas, não é verdade? Então Deus, Jesus Cristo, ele promete se manifestar a nós. E quais são esses mandamentos que Jesus fala aqui no capítulo de João, né? No caso, capítulo 14, verso 21. De que lei ele está falando, né? De quais mandamentos? Se nós olharmos aqui no livro de Mateus, no capítulo 19, no verso 17, ele está falando aqui com o jovem rico, né? Essa é uma história muito conhecida aqui nos evangelhos. E ele diz o seguinte, o próprio Jesus diz o seguinte: por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os meus mandamentos. Jesus aqui, ele fala dos mandamentos que está na lei eterna de Deus, que contém 10 mandamentos, né? 4 na primeira pedra e 6 na segunda pedra. A pedra simbolizando ali a eternidade, né? E aí, Jesus, no verso 18, Jesus, ele cita alguns mandamentos. O interessante é que os mandamentos que ele cita são os mandamentos da segunda pedra, aqueles mandamentos que se referem ao meu amor para com o meu próximo. Presta sua atenção, ele diz: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus declara aqui, tá? Então existe sim promessa para o povo de Deus, o povo que realmente guarda os seus mandamentos. São inúmeras promessas, de todas, a mais especial que eu acho é essa do capítulo 14 de João, verso 21. Sabe o que pode acontecer muito também no meio cristão? É o cristão ter essa dúvida a respeito do dízimo e da oferta. Muitas pessoas pensam assim: será que eu estou fazendo o investimento certo?
Será que eu devolvendo os dízimos e ofertas na casa do tesouro, eu vou ter de fato algum retorno? Deus, irmão, Ele não tem obrigação nenhuma de te dar nenhum retorno, de te abençoar pelo simples fato de você ter colocado os dízimos e as ofertas no gasofilácio, ali na igreja. A obrigação que você tem e eu tenho é de devolver o que é dele. De contrapartida, Ele tem promessas para aqueles que são fiéis, assim também como Ele tem promessas para aqueles que guardam os seus mandamentos. Eu lembro de uma história bem interessante de um jovem que ele foi para a igreja, não lembro se foi a Universal, se foi a Mundial. Ele foi para uma dessas igrejas que prega muito a prosperidade financeira mesmo. E chegando lá, ele estava com R$ 20 no bolso e o seu maior desejo, o seu maior sonho era ter uma camisa da Lacoste. Cada cabeça é um mundo, né? Cada um de nós temos um sonho. Talvez o meu sonho pode parecer insignificante para você e o seu ser insignificante para mim. Mas cada cabeça é um mundo, não é verdade? Então aquilo era muito importante para aquele jovem. Ele queria muito ter uma camisa da Lacoste original. Então ele estava ali no culto, o pastor começou a pregar sobre prosperidade e disse que as pessoas, o que elas tivessem no bolso, depositasse no altar, que o seu maior milagre, o seu maior desejo se realizaria. O único dinheiro que aquele jovem tinha no bolso era R$ 20. Ele foi até o altar e depositou ali o único dinheiro que ele tinha. Passou o primeiro mês, o segundo mês, o terceiro mês e nada de acontecer o que ele tanto queria, que era a camisa da Lacoste. Esse jovem desistiu da igreja, ele desistiu de buscar a Deus porque ele só ouviu mentiras. Então, quando você vai com um pensamento ganancioso, pegar ali o que é de Deus, devolver para Ele, com o pensamento de ser restituído daquele valor, isso é muito triste, sabe? Sempre que eu vou à frente, depositar ali os meus dízimos e ofertas, devolver para Deus o que é de Deus, eu sinto um alívio tão grande, irmãos. É um alívio como se eu estivesse pagando uma conta que eu estava devendo há muito tempo. Sabe quando você tem uma dívida e você quer muito pagar e enfim você paga? É essa sensação que eu tenho todo mês, quando eu devolvo para Deus o que é de Deus. Eu sinto no meu coração a sensação do dever cumprido, sabe? Que naquela parte eu fiz o que realmente Deus me pede. Sabe, eu não sei se você tem essa sensação também. Coloca aí embaixo nos comentários que eu quero saber. Pois bem, eu vou entrar agora nesse testemunho maravilhoso que eu estou tendo o maior prazer em gravar e trazer aqui para o canal. Esse testemunho vem lá do município de Vilhena, em Rondônia, e tem como protagonista o senhor Osni Bisnati. Um nome diferente, né? Um nome bonito. Pois é, o senhor Osni é um adventista do sétimo dia, casado, pai de 2 filhas, que foi usado por Deus para impactar uma comunidade a respeito da guarda do sábado. Inclusive, eu já queria que você colocasse aí embaixo nos comentários com quantos anos você começou a guardar o sábado, ou em que ano você começou a guardar o sábado, ou se porventura você ainda não teve essa experiência, mas pensa com carinho nessa ideia. Ou se você já tem a sua opinião formada sobre esse tema e você não pensa jamais em fazer essa experiência de guardar, de observar esse dia que foi separado por Deus. Nós temos escolhas, não é? Então Deus nos apresenta a sua verdade e cabe a nós escolher ou não escolher, tomá-la para nós, né? Para nossa vida e praticá-la. Pois bem, o senhor Osni, ele conta que sempre foi dizimista e ofertante, sempre praticou isso de forma, digamos que meio aleatória, né? Ele não tinha uma forma sistemática de devolver os dízimos e ofertas. Até que um dia ele fez um pacto com Deus, conversou com Deus e decidiu ter de fato uma forma sistemática de devolver o que é de Deus.
O senhor Osni conta que decidiu começar a trabalhar com gado, ele queria criar gado. Então o que ele fez? Ele com a família moravam na cidade, ele comprou um sítio, comprou ali alguns rebanhos para tomar conta, mas não foi morar na zona rural, ele permaneceu na zona urbana com a família, tá? Nessa localidade existiam outros sítios além do sítio do senhor Osni, e ali ele colocou os rebanhos que ele havia comprado, ele consagrou aqueles rebanhos ao Senhor. Aquela compra foi dizimada a Deus. O montante que o senhor Osni utilizou para comprar aquela boiada, ele dizimou, ele diz que dizimou antes mesmo de comprar aqueles bois. Então ele pegou aqueles animais, colocou ali no sítio dele, estava realizando um sonho, porque ele queria muito criar gado. Fez amizade ali com os vizinhos dos sítios em volta dele, né? E ele conta que a terra era uma terra muito sofrida, né? Era um local com muitos predadores, era um local muito difícil de criar gado, de criar de fato animais. E como era uma região assim, meio seca, ele diz que percebeu que os gados da região vizinha, né, dos sítios vizinhos, eram gados sofridos, gados magros, sabe? Não tinha quase pastagem para eles comerem. E o gado do senhor Osni, sempre bonito, sempre um gado cheio de vida. E as pessoas na redondeza perguntavam que raça era aquela. E o senhor Osni fazia questão de explicar que não era sobre raça, era sobre consagração, né? Ele consagrou aqueles animais a Deus, colocou nas mãos de Deus, mas também fez a sua parte. Ele devolveu para Deus aquilo que realmente é de Deus. Um grande milagre aconteceu na vida desse homem. Todos ali na comunidade puderam presenciar, puderam descobrir essa verdade, esse milagre. E eu fiquei maravilhada quando eu vi isso que aconteceu, né? Quando eu vi esse testemunho, que é tremendo, tremendo. E eu tenho certeza que você vai se impactar, porque a parte mais forte desse testemunho eu vou contar agora. Chegou ali uma época de seca e um incêndio florestal começou na redondeza, na zona rural, queimando ali a caatinga, né, o mato seco, e se alastrou aquele fogaréu todo. E depois de algumas horas que o incêndio já havia começado, um dos vizinhos de sítio do senhor Osni correu até a oficina dele, porque ele tem um comércio também na cidade, que é uma oficina. Um dos vizinhos lá do sítio correu para avisar para ele que o fogo estava se alastrando, já tinha pego alguns terrenos, né, vizinhos do senhor Osni, e que o fogo estava indo em direção ao seu terreno. Então, esse vizinho, que o fogo ainda não tinha chegado no terreno dele, foi chamar o senhor Osni para irem juntos apagar aquele incêndio. O senhor Osni conta que já estava se aproximando as horas do sábado, era uma tarde de sexta-feira. O senhor Osni não pensou duas vezes. Claramente ele disse que não iria transgredir o mandamento para ir até lá e apagar aquele incêndio, apagar aquele fogo. Ele disse que colocaria tudo nas mãos de Deus e tudo ficaria bem. Aquele amigo, sem conseguir êxito com o senhor Osni, procurou outros vizinhos de sítio para juntos correrem e apagarem aquele fogo. Ao correr para os terrenos, quando se aproximavam do fogo, de longe puderam ver uma chuva torrencial sendo iniciada bem em cima do fogo. Era uma chuva tremenda que conseguiu apagar o fogaréu, acabou com aquele incêndio na hora. Irmãos, quando os amigos do senhor Osni viram que o fogo percorreu todo o redor do terreno do senhor Osni, mas não queimou nem a cerca, nem tampouco as pastagens daquele terreno, eles ficaram maravilhados, ficaram assombrados com o que estavam vendo.
porque eles sabiam que aquele terreno era de um homem de fé, um homem de Deus, um homem que tinha princípios, um homem que demonstrava ser fiel a Deus. Um daqueles vizinhos de sítio fez questão de correr até a casa do senhor Osni, que estava em paz com Deus, que não estava aflito, que não estava angustiado, mas que estava confiante. Ao chegar lá, um desses seus vizinhos correu para contar: Osni, o fogo entrou nos terrenos, mas ao chegar à beirada do seu terreno, Deus mandou uma chuva e apagou aquele fogo. O senhor Osni, sem expressão de surpresa, simplesmente disse: esse é o meu Deus, esse é o Deus que eu sirvo. Amém? O senhor Osni fez questão de explicar para os seus amigos, para aquela comunidade, que o mais importante é termos comunhão com Deus e fazermos a sua vontade. E como podemos descobrir qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus está na sua lei. Lá nós temos todos os meios de adorarmos a Deus e fazer a sua vontade. A partir do momento que nós decidimos obedecer a sua lei, que é uma lei eterna. O senhor Osni, ele foi fiel a Deus e Deus foi fiel nas suas promessas. Porque como lemos aqui em João 14, 21, Deus disse que aquele que guardar os seus mandamentos. Veja, o senhor Osni poderia ter saído dali desesperado para apagar o fogo. Afinal de contas, o fogo poderia destruir o seu sonho. O sonho de ter um local na zona rural, ter um sítio, ter o seu gado. Mas ele confiou em Deus e teve paz no coração. Jesus diz aqui nesse versículo que aqueles que guardam os seus mandamentos são os que realmente os amam. E Ele nos ama também. E o nosso Pai também nos ama. E o nosso Senhor Jesus Cristo se manifestará a nós. Esse é um exemplo claro da manifestação de Deus, do poder de Deus, da intervenção da sua mão para impressionar a todos, para impressionar a muitos. Ele utilizou esse homem, o senhor Osni, ele utilizou a sua fé, a sua fidelidade para impressionar os corações dos que estavam ali em volta. O Senhor Deus se manifestou a esse homem. E assim eu também desejo que o Senhor se manifeste na sua vida no dia de hoje, que Ele plante no seu coração a semente da sede do conhecimento, que Ele tatue no seu coração a lei, a tábua com os mandamentos eternos, para que você sinta o desejo de servir a esse Deus e, além de servir, ser fiel na sua lei, na sua obra. Amém? Fico muito feliz que esse testemunho possa ter alcançado você no dia de hoje, que ele possa ter reforçado ainda mais a tua fé, a tua fidelidade para com Deus. Amém? Que Deus te abençoe, abençoe a tua casa, a tua família, os teus sonhos. Em nome e por amor de Jesus eu oro. E até o próximo testemunho, se assim Deus nos permitir. Amém?